Vamos aprender sobre a NBC-TG 27, ativo imobilizado. Essa norma estabelece o tratamento contábil para ativos imobilizados e de forma que os usuários das demonstrações possam discernir a informação sobre o investimento da entidade e os seus ativos, em seus ativos imobilizados e as mutações desse investimento nos ativos imobilizados. Então, essa norma tem que ser aplicada, exceto quando outra norma específica exija um tratamento contábil diferente. E essa norma não se aplica ao ativo não circulante mantido para venda em operação e operação descontinuada, também aos ativos biológicos, né, mas se aplica à planta portadora, só que não se aplica aos produtos dessas plantas portadoras, né, ao produto agrícola. Também não se aplica ao reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação, e não se aplica sobre direitos sobre jazidas e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural, carvão mineral, dolomita e recursos não renováveis semelhantes. A entidade que utilize um modelo de custo para o reconhecimento da propriedade para investimento, conforme a NBC-TG 28, deve utilizar o modelo de custo da NBC-TG 27 para propriedade para investimento. Planta portadora é uma planta viva que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas, que é cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Por exemplo, uma laranjeira. Uma laranjeira é uma planta portadora, por quê? Porque a laranjeira ela é utilizada para produzir laranjas, né, por mais de um período, geralmente, e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola a laranjeira, né? A laranja é produto agrícola, mas a planta laranjeira é uma planta portadora. O ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e se espera utilizar por mais de um período. O reconhecimento, então, o custo de um ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se e apenas se for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade e o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Esses são os critérios de reconhecimento do ativo imobilizado. Sobressalentes, peças de reposição, ferramenta e equipamento de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado. É necessário exercer julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias específicas da entidade. Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais como moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor conjunto, ao valor do conjunto do ativo imobilizado, como se fosse um ativo só. Então, tem que avaliar, segundo o princípio do reconhecimento, todos os custos dos ativos no imobilizado no momento em que esses custos são incorridos. E esses custos incluem custos incorridos inicialmente para adquirir ou construir item do ativo imobilizado e os custos incorridos posteriormente para renová-lo, substituir partes ou dar manutenção a ele. Pode incluir custos incorridos relativos aos contratos de arrendamento de ativo, que são usados para construir, adicionar, substituir parte ou serviço ao item imobilizado, tais como a depreciação de ativo de direito de uso, aquele ativo objeto de arrendamento mercantil, por exemplo. Arrendamento financeiro. Arrendamento mercantil financeiro. Não operacional, operacional de aluguel, né? Então, se a pessoa é arrendatária de um arrendamento mercantil financeiro, ou seja, é o aluguel, né? Na prática é um aluguel com opção de compra ao final do término do contrato de aluguel, esse ativo ele é reconhecido como ativo imobilizado. Inclusive as melhorias que forem sendo feitas nesse ativo imobilizado, se atenderem aos critérios de ativo imobilizado. A entidade não reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado os custos de manutenção periódica do item, são despesas. E esses custos de manutenção periódica são principalmente mão de obra, produtos consumíveis e podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para reparo e manutenção do item do ativo imobilizado, assim como acontece, por exemplo, com um motor. Um motor, se ele tem uma duração superior a um período, se ele se enquadra nos critérios de reconhecimento do ativo imobilizado, né, por ser um item tangível, né, e cujo valor possa ser mensurado com confiabilidade, que é utilizado no uso na operação da empresa, esse motor, durante a sua vida útil, sofre reparo e manutenção,
como por exemplo o gasto de óleo para lubrificar esse motor e algumas pequenas peças que não venham a melhorar a vida útil dele ou aumentar o valor dele, né? Algumas peças que não se enquadrem nos critérios de reconhecimento do ativo imobilizado. Se ocorre dessa forma, o uso dessas peças são despesas e não incluem o custo do ativo imobilizado. Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição em intervalos regulares. O valor contábil das peças que são substituídas é baixado. Então, pode ser, por exemplo, um forno que pode requerer novo revestimento após um número específico de horas. O revestimento antigo é desreconhecido e o revestimento novo é, portanto, reconhecido no valor desse forno, né? Ou interior dos aviões, bancos e equipamentos internos, né? Substituição durante a vida útil. Um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. Portanto, a regra é mensurar o ativo imobilizado pelo custo. E esse custo compreende o preço de aquisição acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre as compras, depois de deduzidos os descontos comerciais de abatimentos. Incluem também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. E a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local, sítio, no qual esse está localizado. Esses custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Então, diretamente atribuíveis são aqueles custos de benefícios aos empregados, decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado, assim como a preparação do local, frete e manuseio, instalação e montagem, teste para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após a dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local e condição, e honorários profissionais também. A entidade aplica a NBC-TG 16 estoques aos custos das obrigações de desmontagem, remoção e restauração do local em que o ativo está localizado, que sejam incorridos durante determinado período, como consequência de ter usado o item para produzir estoque durante esse período. Exemplos que não são custos de um item do ativo imobilizado são custo de abertura de nova instalação, custo incorrido na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propaganda e atividades promocionais, custo da transferência das atividades para o novo local ou para a nova categoria de clientes, incluindo custo de treinamento, e custos administrativos e outros custos indiretos. O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração. Após o reconhecimento, então, o outro critério de reconhecimento pode ser a reavaliação. Então, no momento do reconhecimento, inicialmente o ativo é reconhecido ao custo e depois ele pode ser feita a opção pelo método da reavaliação, se essa reavaliação, se esse método for permitido em lei. A entidade deve optar pelo método do custo ou pelo método da reavaliação como sua política contábil e deve aplicar essa política a uma classe inteira de ativos imobilizados, ressaltando que a reavaliação de bens tangíveis e intangíveis não é permitida, devido às disposições contidas na Lei 11.638 de 2007, que alterou a Lei Federal número 6.404 de 1976, que proíbe, então, a reavaliação de bens tangíveis e intangíveis. Do custo, após o reconhecimento, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. O método da reavaliação, que é permitido na contabilidade pública, então, para entidades do setor público, é permitido o método da reavaliação, por causa da NBC TSP 07, né, e após o reconhecimento como ativo, o item do ativo imobilizado, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, pode ser apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo à data da reavaliação, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes. A reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço. E a frequência das reavaliações, se essas reavaliações forem permitidas por lei, depende das mudanças dos valores justos do ativo imobilizado que está sendo reavaliado. Quando o valor justo de um ativo reavaliado difere materialmente do seu valor contábil, exige-se nova reavaliação. Reavaliações frequentes são desnecessárias para itens
do ativo imobilizado que não sofrem mudanças significativas no valor justo. Em vez disso, pode ser necessário reavaliar o item apenas a cada 3 ou 5 anos. Então, quando esse item é reavaliado, o valor contábil do ativo deve ser ajustado para o valor reavaliado na data da reavaliação. Por exemplo, o valor contábil bruto pode ser ajustado em função de dados de mercado observáveis ou pode ser ajustado proporcionalmente à variação do valor contábil. A depreciação acumulada à data da reavaliação deve ser ajustada para igualar a diferença entre o valor contábil bruto e o valor contábil do ativo após considerar as perdas por desvalorização acumuladas ou a depreciação é eliminada contra o valor contábil bruto do ativo na reavaliação. O valor do ajuste de depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição do valor contábil registrado. Então, quando eu aumento a depreciação acumulada, eu estou reduzindo o valor contábil registrado e vice-versa. Se o método da reavaliação for permitido por lei e um item do ativo imobilizado for reavaliado, toda a classe do ativo imobilizado ao qual pertence esse ativo deve ser reavaliada. Classe de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de natureza e uso semelhante na operação da entidade. Então, exemplos de classes que a norma cita são terrenos, terrenos edifícios, máquinas, navios, aviões, veículos a motor, móveis e utensílios, equipamentos de escritório e plantas portadoras. Os itens de cada classe do ativo imobilizado são reavaliados simultaneamente a fim de ser evitada a reavaliação seletiva de ativos e a divulgação de montantes nas demonstrações contábeis que sejam uma combinação de custos e valores em datas diferentes. Uma classe de ativos pode ser reavaliada de forma rotativa, desde que a reavaliação da classe de ativos seja concluída em curto prazo e desde que as reavaliações sejam mantidas atualizadas. Se o valor contábil do ativo aumentar em virtude de reavaliação, esse aumento deve ser creditado diretamente à conta própria do patrimônio líquido. No entanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado quando se tratar de reversão de decréscimo de reavaliação do mesmo ativo anteriormente reconhecido no resultado. Se o valor diminuir, essa diminuição, primeiramente, tem que ser reconhecida no resultado, porém, se houver saldo anterior de reserva de reavaliação, tem que ser primeiro debitada essa reserva de avaliação no patrimônio líquido até o limite e depois, caso o valor da diminuição do ativo ultrapasse a reserva de avaliação, aí sim, debitado na conta de resultado. O saldo relativo à reavaliação acumulada no item do ativo imobilizado, incluído no patrimônio líquido, somente pode ser transferido para lucros acumulados quando a reserva é realizada, e esse valor pode ser realizado com a baixa ou a alienação do ativo. Parte da reserva pode ser transferida enquanto o ativo é usado pela entidade. Nesse caso, o valor da reserva a ser transferido é a diferença entre a depreciação baseada no valor contábil do ativo e a depreciação que teria sido reconhecida com base no custo histórico do ativo. As transferências para lucros acumulados não transitam pelo resultado. Depreciação. Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. Por exemplo, pode ser adequado depreciar separadamente a estrutura e os motores da aeronave. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. O valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e, por isso, imaterial para o cálculo do valor depreciável. O valor residual de um ativo pode aumentar e a despesa da depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. A depreciação do ativo se inicia quando ele está disponível para uso, ou seja, quando está em local e condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. E a depreciação deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda ou na data em que o ativo é baixado, que ocorrer primeiro. A depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso e ou é retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. De acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção. A vida útil é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade. Então, pode ser menor do que a sua vida econômica, a vida útil. É uma questão de julgamento baseado na experiência da entidade com ativos semelhantes.
Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Existem algumas exceções, como as pedreiras e os locais usados como aterro. Aí, nessas exceções, esses terrenos, né, pedreiro e local de aterro, têm vida útil definida. Mas a regra é que os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Os edifícios têm vida útil limitada e, por isso, são depreciáveis. O aumento de valor de um terreno ou no valor de um edifício que esteja construído não afeta o valor contábil do edifício. Se o custo do terreno inclui custo de desmontagem, remoção e restauração do local, essa porção do valor contábil do terreno é depreciada durante o período de benefícios obtidos ao incorrer nesses custos. Em alguns casos, o próprio terreno pode ter vida útil limitada, sendo depreciado de modo a refletir os benefícios a serem dele retirados. Como método de depreciação, esse método tem que refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício. Se houver alteração significativa, essa alteração é uma mudança de estimativa contábil. Tais métodos incluem o método da linha reta, ou seja, o método das cotas constantes, também conhecido, o método dos saldos decrescentes e o método das unidades produzidas. O método linear resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso o valor residual desse ativo não se altere. O dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida útil e o das unidades produzidas resulta numa despesa baseada no uso ou produção esperados. A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão do consumo dos benefícios econômicos esperados incorporados no ativo. É aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. O método da depreciação, que se baseia na receita que é gerada pela atividade, que inclui a utilização de ativo, não é apropriado, porque essa receita reflete geralmente outros fatores além do consumo dos benefícios econômicos desse ativo. Por exemplo, a receita é afetada por outros insumos, atividades e venda, e mudanças nos volumes de preço de vendas. Não é só o uso do ativo que afeta essa receita, por isso que a gente não tem que depreciar com base em receita. A indenização de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados deve ser reconhecida no resultado quando a indenização se tornar recebível. E o ativo deve ser baixado por ocasião da sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Ganhos ou perdas decorrentes da baixa devem ser reconhecidos no resultado quando o item é baixado, e os ganhos não devem ser classificados como receita de venda. As demonstrações devem divulgar para cada classe de ativo imobilizado critério de mensuração, método de depreciação, vida útil, taxa de depreciação utilizada, valor contábil bruto, depreciação acumulada e esses valores no início e no final do período, além da conciliação do valor contábil no início e no final do período. Vamos a algumas questões no próximo vídeo sobre a NBC TG 27. Até lá!